Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos dar início à construção dos nossos exemplos de JavaScript realmente na prática. Tanto essa aula que nós vamos conhecer a sintaxe básica, né, as declarações do JavaScript e saber como funciona um pouquinho dessa linguagem de programação. Como nós sabemos, o JavaScript é uma linguagem de programação do lado do cliente, ou seja, do lado do browser. E ela pode ser salva em qualquer lugar. Eu vou utilizar para este projeto o NetBeans, tá? Estou aqui com ele até aberto, mas você pode utilizar qualquer editor de texto de sua preferência. Pode utilizar inclusive o bloco de notas ou o Notepad++. Para dar início aqui, eu vou estar criando aqui um novo projeto, tá? Então, vou clicar aqui em arquivo novo. Você pode criar esses arquivos em qualquer lugar do seu computador e também como eu falei, até mesmo com bloco de notas. Então vou criar aqui um novo projeto, HTML5, vou clicar aqui em próximo, e vou dar o nome ali de curso, e vou salvar na minha área de trabalho, tá? Minha área de trabalho, vou dar aqui um próximo, e vou desmarcar essas opções aqui para que ele não crie para mim esses arquivos JSON e JS aqui. E dou um finalizar. Aí ele abre aí para mim o arquivo index.html. É importante que você saiba, tá? HTML e CSS, pois muitas coisas que nós vamos fazer tem a ver com HTML e CSS, ou seja, a gente escolher aí um elemento, tanto uma tag, selecionar aí uma div, tá? Selecionar aí uma classe, selecionar aí um ID, enfim, então é importante que você saiba. Tem os cursos aí totalmente gratuitos de HTML5 e CSS3 responsivo. Bom, eu vou então remover esses comentários, tá? Não há necessidade. E você pode também colocar um título, caso você queira. Posso remover a div. E temos então, vou salvar aqui, Ctrl S para salvar. E temos então aí o nosso documento HTML puro. Bom, para a gente declarar aí que a gente quer escrever JavaScript, a gente usa aí simplesmente a tag script. Então no caso aqui eu estou numa página HTML, tá pessoal? Dentro das nossas tags script é que a gente escreve códigos JavaScript. Eu vou escrever aqui um código simples, tá? Vou só simplesmente dar um documento write. Veja aqui que o NetBeans nos ajuda aí a escrever os códigos com maior facilidade. Então, vou simplesmente dar um documento write e vou colocar uma mensagem ali. Olá, mundo. Vou aqui salvar e vou executar o meu projeto. Eu vou aqui selecionar o navegador Firefox, tá? Mas você pode utilizar aí qualquer navegador. E vou dar aqui um executar. E ele escreveu aí para mim, ele abriu o nosso documento, tá? E escreveu aqui para mim, olá mundo. Se eu clicar aqui com o botão direito em ver código fonte, você vai ver que ele exibe ali para mim o meu código JavaScript. Ou seja, por se tratar do lado do cliente, todo script que a gente escrever, tá? Todo código que a gente escrever é visível, pode ser visível aí pelo navegador, ok? Bom, fechando aqui, voltando aqui no nosso NetBeans, aqui é caso a gente vai escrever alguma coisa no nosso documento HTML diretamente. A gente pode colocar aqui, tá? Que é o local mais recomendado, é antes da tag body, tá pessoal? Eu vou colocar aqui dentro da tag read, tá? Perceba que está dentro da tag read e vou mudar este documento write, ou seja, para escrever um documento, vou colocar aqui um alert. Selecionei, só vou colocar aqui um alert, tá? Para que ele exiba aí um alerta para mim. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Volto aqui no meu documento e vou atualizar. Perceba que ao atualizar ele exibe aqui para mim a mensagem olá mundo. Ok? No entanto, você pode, claro, colocar dessa maneira dentro da tag read, tá? O local correto para você escrever script e também para chamar scripts é antes do fechamento da tag body, ou seja, os seus scripts JavaScript devem estar aí no rodapé da página. O JavaScript ele é baseado aí no carregamento de elementos, ou seja, de tags ou de IDs
Então, se você coloca o JavaScript para ser carregado ou para ser escrito aí dentro da tag read, pode ser que se você colocou uma div ou uma classe lá no final do seu documento e você tem aí um site grande, o que pode acontecer? Ele pode não carregar aquele documento pode não estar pronto, né, para ser lido. Então, consequentemente, por se tratar aí de uma árvore, ele não vai funcionar. Tá? Então, coloque aí sempre seus documentos ou escreva o seu JavaScript no final aí da tag body. Bom, essa aqui é a declaração básica aí, tá? A gente precisa saber algumas coisas também importantes, por exemplo, escrever comentários, tá? Então, colocando aqui duas barras, eu tenho então um comentário e uma linha. Se eu quiser escrever blocos de comentário, eu devo colocar aqui barra, seja barra para a direita, asterísticos, asterístico e barra para a direita. Então, dentro, perceba que aqui eu tenho um bloco, ou seja, dentro desses da barra e asterisco, eu consigo escrever blocos de comentário. Então, este é um bloco de comentário. Ou seja, tudo que estiver dentro desse aqui é um comentário, ou seja, para que eu escreva comentários em mais de uma linha. Isso que é importante para que a gente possa comentar nossas funções. E caso a gente tenha comentários pequenos, podemos utilizar aqui barra barra, que ele cria um comentário de uma linha só. Outra coisa, eu coloquei aqui no final já aqui ponto e vírgula, tá? Ou seja, o ponto e vírgula serve para finalizar instruções, tá? E finalizar aí funções. Ele em alguns lugares, no caso do meu NetBeans aqui, ó, ele está me dando um alerta que é necessário, tá? E que é esperado, né? O ponto e vírgula no final. No entanto, se você esquecer, ele vai funcionar normalmente. Mas escreva sempre um documento aí que não contenha nenhum tipo de erro. Bom, agora que nós sabemos aí um pouquinho da localização aí do JavaScript, de como escrevemos aí o JavaScript, nós vamos então criar um documento. Perceba que eu abri aqui o navegador, aquele documento que a gente criou, através aqui do meu NetBeans. No entanto, deixa eu minimizar aqui esses dois, aqui, minimizar aqui. Perceba então que eu salvei aqui o nosso projeto na minha área de trabalho. Eu posso vir aqui e dentro da minha pasta pública HTML eu tenho um único arquivo aqui chamado index.html. No entanto, você pode criar também um arquivo para separar. Eu escrevi um código JavaScript no próprio documento HTML, e isso não é recomendado, não sei em casos muito específicos, ok? O ideal é que, deixa eu mostrar aqui, através do bloco de notas, tá? Como eu disse, a gente pode criar aí os documentos JavaScript utilizando qualquer editor, inclusive o bloco de notas. Então eu vou simplesmente aqui, tá? Perceba que eu selecionei aqui. Então eu vou aqui selecionar tudo, vou dar um Ctrl X para recortar. Perceba que eu só tenho a tag aqui, sem nada. Tá? Vou salvar aqui, já volto aqui para mostrar como eu vou chamar o documento que a gente vai criar agora. Venho aqui no bloco de notas e colo. Perceba que fica meio confuso, tá? A gente copiou lá com indentação. O JavaScript é uma linguagem que ele, como HTML, ele ignora os espaços em branco. Então você pode deixar espaços que serão ignorados. Alguns espaços são requeridos, como na criação de funções, enfim, a gente vai ver mais sobre isso. No entanto, você pode utilizar esse espaço para escrever códigos mais fáceis, mais organizados. Ok? Então criei aqui, copiei aqui o código que a gente escreveu lá. Eu venho aqui em salvar. Caso você não tenha um editor, tá? Você pode, só vou mostrar aqui que você pode utilizar o bloco de notas. Então aqui dentro do meu projeto que eu criei, JavaScript, público HTML, eu venho aqui e salvo, vou salvar como funções.js. E aqui na codificação, eu devo colocar aqui o TF8. Okay? Não se esqueça disso. E clico aqui em salvar. Salvei o meu arquivo ali. Então se eu voltar aqui, como agora eu tenho um arquivo externo, ou seja, um arquivo JS, os arquivos JavaScript têm a extensão JS, tá? Como a gente colocou aqui. Então eu posso então chamar aquele arquivo aqui, sem ter necessidade de ficar escrevendo códigos no próprio HTML. Então vou aqui, voltar aqui, tá? Perceba que é a mesma tag, tá? Script. A única diferença é que eu vou aqui no finalzinho da palavra script aí, colocar um source, ou seja, um src. E coloco aí o meu arquivo funções.js.
ok? Se tivesse uma pasta, você colocaria normalmente aqui o nome da pasta, barra o nome do arquivo. No nosso caso não, a gente colocou aí na pasta raiz, tá? Mas nada te impede de também colocar aí numa pasta. Então dou aqui um Ctrl S para salvar. Venho aqui Firefox e vou atualizar. E ele escreve ali o mesmo texto para mim, ok? Então, desta forma aqui, nós chamamos aí arquivos externos JS. Então você viu aí um pouquinho do JavaScript, tá? Como a gente exibe uma mensagem, como a gente chama o arquivo, como a gente cria código e como a gente faz aí comentários. E a partir desses conhecimentos nós vamos dar início aí à construção de códigos bem mais complexos e vamos conhecendo aí pouco a pouco essa linguagem aí fantástica que com certeza vai nos dar aí muita interatividade aí em nossos sites, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.